Como eu saí de 0 livros lidos em um ano para mais de 24 livros lidos e como você pode replicar essa técnica para aprender a ler mais e melhor. Se você não me conhece, meu nome é Madison Duarte, eu falo sobre conteúdo e marketing, mas o tema desse vídeo vai ser um pouco diferente do que a gente tem costume de falar nesse canal, mas eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida se você já tem o hábito da leitura e quer aprimorar esse hábito, ou se você ainda não tem e quer construir esse hábito. Você também pode ser a terceira pessoa, que nem sabe o poder e como que isso pode te beneficiar e não vê tanta vantagem assim em ler. Meu objetivo nesse vídeo é te mostrar como eu saí de 0 livros lidos no ano para mais de 24 livros. Óbvio que existem pessoas que leem muito mais livros que eu, mas eu quero trazer uma meta, uma métrica tangível para que você possa começar aos poucos e quem sabe daqui a pouco se você está lendo 40, 50, 60, 100 livros no ano, que é o nosso objetivo. Tá? Então, antes de eu te falar o que eu uso para poder ler mais e melhor, eu quero te contar uma história, porque você pode se identificar com o que eu vou te falar aqui e você também pode ser a pessoa, você pode ser eu do passado, que não via tanto benefício assim, que não gostava, que não estava nem aí, que chegou. Eu passei vários anos da minha vida sem ler nenhum livro e o quanto que isso me impactava negativamente. Então, há mais ou menos 2 anos atrás, eu fui picado por essa mosquinha da leitura. O primeiro livro que eu li, o mais clichê de todos, é Pai Rico e Pai Pobre, né? Mas eu li ele em formato e-book. Então foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Não entendi muita coisa, não marquei nada, não consegui extrair nada de tanta mudança na minha vida assim. Foi um livro que eu li, gostei, mas já até esqueci do que foi lido. Mas aí eu comecei a aprimorar e buscar mais entender sobre como isso funcionava, porque assim como qualquer outra coisa que a gente faça na nossa vida, tem um método para você conseguir fazer aquilo melhor, tem estratégias, tem hackzinhos que você pode usar e vão poder potencializar isso. E foi aí que eu cheguei nesse ponto. Eu tinha passado, como eu disse para vocês, alguns anos sem ler nenhum livro, né? E nesse ano que eu comecei, eu fui picado pela mosquinha da leitura, eu li 12 livros no ano, o que é 12 vezes mais do que a média da população brasileira. O brasileiro tem a média de ler um livro por ano. Então, só de você ler 2, 3, 4, você está na frente de 99% das pessoas. Então, quando eu fiquei sabendo desse dado, eu falei assim, caramba, por que tanta gente não lê? E quais serão os benefícios disso para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal e principalmente que conhecimento eu posso extrair disso? Se a gente for parar para pensar, é até um pouco injusto com o autor que escreve o livro, porque às vezes o cara gasta 3, 4, 5, 10 anos de pesquisa, resume todo esse conhecimento em 200 páginas, num valor que cabe no seu bolso, 30, 40 reais você compra um livro, e a gente não absorve esse conhecimento, a gente não usa esse conhecimento. Então, quando eu comecei a entender sobre isso, eu falei, cara, tem uma coisa errada aí. Eu comecei a pesquisar mais sobre isso. E foi que eu desenvolvi algumas técnicas, alguns hackzinhos que me fazem ler mais livros e principalmente ler melhor. Não é só ler por ler, mas é ler, tirar um conhecimento daquilo e conseguir aplicar na minha vida. Esse é o meu objetivo quando eu leio um livro. Eu não estou procurando é, ler ele só para ficar de saco. Ah, o livro eu vou ler só para acabar e boa. Não. O meu objetivo é ler o livro, é extrair conhecimento dele com aplicabilidade para o meu dia a dia. Então é isso que eu venho fazendo. Então eu fiz essa reflexão: por que tanta gente não lê num preço que cabe no seu bolso? E não adianta você me falar, pô, Madison, um livro é caro para comprar. Amigo, você com certeza gasta 40 reais com outras besteiras no seu mês, no seu dia a dia, na sua semana. E você sim pode fazer um esforço para comprar um livrozinho de 40 reais, de 200 páginas. Se você não tem o hábito de ler, você vai demorar um pouco para ler esse livro. Mas é quando aquilo se torna um hábito, você vai ver que você não lê, te faz mal. Então eu sinto isso. Então, qual foi a conclusão? Eu peguei várias conclusões na internet dos benefícios da leitura, mas eu queria ter isso na minha. Eu queria ser o exemplo vivo dos benefícios para mim. Então, se eu fosse para poder falar quem era eu há 2 anos atrás, eu tinha muito. Porque, deixa eu voltar, vou voltar muito tempo agora. Quando eu era pequeno, eu tinha mais ou menos 2, 3 anos, eu era gago. Então eu tinha dificuldade para me comunicar. Eu queria falar muito rápido, eu gaguejava, eu travava, as palavras não saíam. E até hoje, mas hoje bem menos, quase zero, eu tenho esse problema. Mas eu tô numa situação que eu preciso falar com um pouco mais de firmeza, preciso falar um pouco mais rápido, até mesmo numa correria.
uma situação que exige mais de mim e às vezes dá uma travadinha nas palavras, mas isso vem sendo desenvolvido. Então eu já vim com esse problema de me comunicar. Então eu fiz fonoaudióloga quando eu era pequeno, mas se eu não tivesse me desenvolvido, como eu venho me desenvolvendo, eu teria muito mais dificuldade de gravar um vídeo como esse, um vídeo de 10, 12, 15 minutos. Por quê? Bate na questão do repertório. O cara, quando não lê, ele não consegue sentar em frente à câmera e falar 15 minutos usando diversas palavras, trazendo um exemplo de tal livro. Ele não tem bagagem, ele não tem repertório. Então, quando a gente busca esse repertório na leitura, não só em palavras, mas em conhecimento, a gente se torna muito mais capacitado. Então, se eu pudesse listar para vocês os benefícios que eu tive, né, saindo 2 anos de leitura frequente, né, que são muito pouco, eu quero poder levar isso para minha vida toda, mas quais foram os benefícios que eu tirei disso? Pô, hoje eu me comunico muito melhor, hoje eu tenho um repertório cultural muito maior, então eu consigo sim sentar em frente à câmera aqui e falar com você 10, 15, 20, uma hora, porque eu vou conseguir ter embasamento, ter conhecimento, ter repertório para poder trazer palavras, exemplos, contextos que vão fazer se encaixar no que eu falo hoje. Então, eu acho a comunicação, acho não, tenho certeza, que a comunicação é uma das habilidades que mais pode colocar dinheiro no seu bolso. Não importa se foi em 1800 ou em 2100. Sempre a comunicação, o ser humano que sabe se comunicar, que sabe chegar, colocar o ponto de vista dele, ele sabe explicar o que ele vende, ele sabe falar o que ele faz, esse cara se destaca muito mais do que o cara que não sabe se comunicar, o cara que chega frente a outras pessoas e fica travado. O cara que chega frente a outras pessoas e gagueja, não sabe falar, fala palavrão, fala gíria. Não tem nenhum problema você falar palavrão. Mas quando isso se torna algo repetitivo na sua fala, você fala muito, tem muitos vícios de linguagem e assim, tá? Isso faz com que você reduza a sua autoridade. Você pode ser um cara muito inteligente, muito foda no que você faz, mas se você não consegue levar isso pro mundo, automaticamente você deixa de ser tão foda assim perante outras pessoas. E a gente nunca vai ter uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Então, agora que eu resumi isso para vocês, eu dei alguns exemplos. E desde então eu li vários livros. Eu comecei pelos clichês, mas hoje eu leio mais os que eu me identifico pela capa, pela descrição, pelo tema. Então eu li 48 Leis do Poder, Mais Esperto que o Diabo, Essencialismo, Comece pelo Porquê, Homo Deus, Homo Sapiens. Li vários, desde então. Eu quero conseguir aumentar isso ainda mais. A meta de chegar nos 24 é esse ano. A gente está no mês 6, eu já li 12, então eu estou numa média de 2 por mês aí. Eu acho super tangível, acho super possível chegar nessa meta dos 24 livros num ano. E no ano que vem dá para a gente triplicar essa meta. Mas eu não quero falar tanto das minhas metas e tanto dos meus objetivos, mas eu quero te ajudar, te mostrar que é possível sim você ler mais e melhor, como você pode fazer isso. O primeiro ponto que eu acho que impacta muitas pessoas diretamente para não conseguir ler é o tema que elas escolhem, os livros que elas escolhem. Vou dar um exemplo para vocês. Estou lendo esse livro aqui, ó, Coragem de Não Agradar. A leitura dele é um pouco mais complexa, um pouco mais chata. Por quê? As palavras que o autor usa são textos grandes, maçantes. Então, para um cara que está começando hoje, se ele ler um livro desse, ele não vai conseguir ler nem 20 páginas. E não é porque ele não quer, mas é porque é o nível de conhecimento dele. É uma coisa a gente pegar um ciclista iniciante e botar ele para rodar 100 km. Esse cara não vai aguentar, ele vai ter cãibra, ele vai se lesionar, ele não vai conseguir chegar no 100 km. Então, a leitura da mesma forma. Então, busque leituras mais simples e de temas que te agradem. Matos, eu não quero começar por desenvolvimento pessoal, eu quero começar por mitologia grega, é um tema que eu gosto. Pô, vai nesse livro. Crie o hábito de ler livros que você tem mais afinidade, né? Eu ia falar ambição, mas livros que você tem mais afinidade, de temas que você gosta mais, que a leitura é um pouco mais simples. Porque à medida que você vai se desenvolvendo, você vai calejando a sua musculatura, automaticamente você vai conseguir pegar um livro desse que é uma leitura mais densa, mais chata, e vai conseguir tirar conhecimento disso, vai conseguir ler o livro até o final. E outro ponto fundamental, você nem sempre precisa ler o livro até o fim. Se a ideia principal do livro é me ensinar a falar mais e melhor, eu já peguei essa ideia, eu posso passar para o próximo. Você não precisa ficar lendo, se empanturrando com um livro que você não quer ler mais, só para falar que você completou. Não, você pegou a ideia principal do livro, dá para você aplicar na sua vida? Show, passa para o próximo. E assim vai. Por quê? Às vezes pode acontecer de você comprar um livro, você não gostar do autor e desistir do assunto. Então, esse é outro ponto fundamental. Desista do autor, mas não desista do assunto. Talvez você não identificou como o cara escreve, às vezes o cara ele enche muita linguiça, o cara fica dando muito rodeio.
E aí você vai lá e desiste do tema. Não, você pode trocar de autores que falam sobre o mesmo tema, com uma visão diferente, com uma escrita diferente, e se adaptar e gostar do tema, e realmente absorver aquilo, aprimorar essa área, que é aquilo que eu falei para vocês. Pense que trabalho injusto. O cara faz uma pesquisa de 2, 3, 10 anos, reúne tudo em 200, 300 páginas, num preço que cabe no seu bolso, e aí você vai desistir do assunto e não do autor, não faz muito sentido. Então, vamos recapitular com calma para que você possa anotar. Então, pega um papelzinho e uma caneta, se você não anotou ainda, vamos falar com calma. O primeiro ponto deles é: comece por uma leitura mais fácil de temas que você tem interesse. Mitologia grega, conto de fadas, desenvolvimento pessoal, enfim, vai do que você preferir. Mas que seja um tema que você goste de ler, e de uma leitura mais fácil. Segundo ponto: desista do autor, mas não desista do livro, não desista do tema. Então você pode sim deixar aquele livro de lado porque você não gostou do autor, mas comprar outro livro de um autor diferente, mas com o mesmo tema. Correto? Terceiro ponto: você não precisa ler um livro até o final para absorver tudo dele. Se você já pegou a mensagem principal, show de bola, você pode passar para o próximo. Porque na maioria das vezes o cara vai contar a ideia principal do livro, você já pegou aquilo e o restante vai ser só ele contando a história dele, as conquistas dele. Na maioria das vezes ele vai encher linguiça, ele vai encher o livro. Não é só para falar que tem muitas páginas. Então, você ficar ali perdendo seu tempo lendo um livro que você já entendeu a mensagem principal, já conseguiu colocar algo prático para você aplicar, não faz tanto sentido, você vai perder tempo. Então, quarto ponto que eu acho muito importante, e eu acho que esse foi o maior, se não o melhor, esse foi o maior. Esse foi o maior insight que eu tive lendo esses livros foi o seguinte: quando eu comecei a ler, eu colocava metas de páginas. Vamos exemplo, eu vou ler 10 páginas. E isso não é tão... Você não consegue se desempenhar tão bem assim. Porque quando você coloca meta de páginas, se você chegar na 10ª página em 10 minutos, a chance de você... Vamos imaginar que fala assim, eu vou ler 30 minutos por dia, eu vou ler 10 páginas, esses 30 minutos. Quando você coloca esse limite de páginas, pode ser que você leia as 10 páginas em 10 minutos. Você vai ficar o restante dos 30 minutos ali enchendo linguiça. Pô, já bati a meta, posso parar. Então, eu não recomendo que você coloque meta de páginas, coloque meta de tempo. Eu vou ler 30 minutos. Não importa se eu vou ler 2 páginas em 30 minutos ou se eu vou ler 20 páginas, 50 páginas, 100 páginas em 30 minutos. Eu tenho que ler 30 minutos. Quando você coloca meta de página, automaticamente, inconscientemente, você vai colocar uma barreira no seu cérebro. Você está contando, cheguei na 10ª página, vou reduzir o desempenho. Pode até ser que eu leia 11, 12, 13, 14 páginas, mas eu vou desempenhar muito pior, meu desempenho vai estar bem pior comparado quando eu comecei. Porque você automaticamente criou uma barreira de que, eu vou fazer o esforço para ler 10 páginas, depois disso aqui não é tanto esforço assim. Então, eu fiz isso, eu apliquei para alguns alunos, eu passei esse insight para alguns alunos meus, alguns seguidores, eles aplicaram e deu super certo. Então, eu recomendo que você faça isso também, tá? Então, eu acho que a leitura, cara, é um hábito. Acho que você não precisa ficar preso somente nela. Hoje a gente tem audiolivro, né, que são os livros que você escuta. Tem livro virtual. Eu, particularmente, prefiro livros assim, livros físicos, que eu posso passar, que eu posso folhear, que eu posso marcar, que eu posso colocar um post-it nele. Mas você também vai da sua preferência, tudo questão de teste. Eu já testei livro virtual no Kindle, por exemplo, não me adaptei tanto. Já testei audiolivro, eu até gosto de audiolivro, mas o meu xodó mesmo é o livro físico, onde eu posso pegar, eu posso dobrar, eu posso riscar, como eu disse para vocês. Entenda que a leitura é como se fosse um esporte. Você tem que ter os materiais corretos, você tem que ter o tempo de treinamento correto, você tem que ter o treinador correto para chegar no ápice do seu desempenho, para ser um atleta da leitura, por exemplo. Então pense dessa forma: eu vou testar o livro virtual, vou testar o audiolivro, vou testar o livro físico. Qual eu gostei mais? Eu gostei do livro virtual, no Kindle, por exemplo. Show, vou focar nesse tema. Ou usar um Pomodoro, colocar tempo, né? Então, o que acontece? Eu acho o seguinte, acho que é também questão de tempo. Não seja o cara que está começando hoje e vai ser o cara que vai fazer 50 minutos de leitura. Você não vai conseguir, seu desempenho vai baixar. Faz 10, 15, 20, daí você vai se desempenhando. Mesmo que você comece a ler mais, você pode usar o Pomodoro, que é o quê? Eu tenho que ler 1 hora. Então eu vou ler 25 minutos, pauso 5, leio mais 25, pauso 5. Fechado. Entende? Então quando você faz dessa forma, você tende a descansar 10 minutos, ler 50 minutos. Descansa 10 minutos. Por quê? Esse descanso faz com que você limpe sua mente, você não vai baixar seu desempenho, porque à medida que vai passando o tempo,
a gente está fazendo a mesma tarefa repetidas vezes, né? A gente está focado numa única tarefa, nosso nível de energia vai baixando. Então, se eu não vou distrair, vou fazer outra coisa ali, nem que seja levantar e ir no banheiro e tomar um café, meu desempenho cai muito, o nível de energia cai muito, aí você perde desempenho. Você estava lendo uma página por minuto, 2 páginas por minuto, você começa a ler meia página, você começa a ler um terço da página, entende? Então são pontos que você pode pegar. Eu acho que esse vídeo que eu fiz para você, foi um vídeo objetivo, mas para poder trazer a minha visão sobre a leitura, como que eu faço para aplicar isso na minha vida, como que isso me ajudou, como que isso pode te ajudar também. Mas se você não lê ainda, você está deixando muito conhecimento na mesa, você não precisa ficar preso só a livros físicos, você pode ouvir o livro. Estou numa caminhada, estou no carro, ouve um audiolivro. Tem milhares, no Spotify mesmo você encontra diversos canais, tem livros lá gratuitos, você não vai pagar nada para assistir, para ouvir no caso. E com certeza eles vão trazer uma bagagem cultural para você, repertório, você vai se sentir mais confiante, você vai se sentir mais melhor, você vai ter uma comunicação muito melhor e consequentemente isso vai afetar nos seus resultados, porque eu sou exemplo vivo disso. Se a comunicação me ajudou a ter maiores resultados, pode ajudar você também. Isso é um fato. Basta você dar o primeiro passo, tá? Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva, já ative as notificações, porque eu quero expandir, eu quero não só falar de marketing, falar de conteúdo, mas de assuntos que furam essa bolha, falar de leitura, falar de exercício físico, falar de saúde mental, enfim, assuntos que eu tenho um pouco de conhecimento, que eu aplico na minha vida, eu posso trazer para vocês também, e pode ser que vá agregue na sua vida e te ajude de alguma forma. Tá? Então, se esse vídeo te ajudou, se conhece alguma pessoa que também tem dificuldade de ler, essa pessoa nunca leu nenhum livro, ou ela está na média dos brasileiros que lê um livro por ano, já manda esse vídeo para ela e vamos começar a mudar vamos começar a criar esse hábito da leitura, porque eu tenho certeza, eu sou a prova viva disso, como eu disse para vocês, que a leitura me ajudou a ganhar mais dinheiro, a ser um cara mais comunicativo, a ser um cara que consigo vender melhor as minhas ideias. E pode ser que ajude você também. Como eu lembro no nosso canal, o arroz com feijão aqui continua sendo bem feito. E aí, está sendo feito também? Tamo junto e até o próximo vídeo.